Eu sei que quando Jesus voltar, e ele voltará muito em breve, não haverá mais tempo para uma mudança de coração. A porta da salvação se fechará. No sonho, ouvi um som. Foi fraco no início, como uma trombeta distante, mas ficou cada vez mais alto. O arrebatamento estava começando. Senti meu corpo ficando mais leve, meus pés começando a se levantar do chão. Mas há outra coisa que eu ainda não contei a vocês. Algo sobre uma data específica que continua aparecendo nos meus sonhos. E essa data está chegando muito mais cedo do que qualquer um de nós imagina. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo isso estão pensando: Kavita, quando exatamente Jesus vai voltar? Que data Deus te mostrou? E um desses tempos determinados tem aparecido em meus sonhos constantemente nos últimos 3 meses. Mas não é apenas a data em si que é significativa. É o que acontece exatamente 10 dias depois dessa data que me faz gelar o sangue. No meu 5º sonho, que aconteceu na semana passada, vi um calendário, mas não era um calendário normal. Ele estava flutuando no ar, brilhando com a luz celestial. E uma voz, a mesma voz que me falou sobre Malaquias, disse: Kavita, diga ao meu povo que estou voltando no tempo determinado. Mas depois desse tempo determinado, depois de 10 dias, uma grande tribulação começará para aqueles que forem deixados para trás. Acordei e imediatamente comecei a pesquisar as festas bíblicas e seu significado profético. O que descobri sobre a festa das trombetas e o que acontece 10 dias depois mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre a linha do tempo de Deus. E a urgência é real porque em outro sonho, eu vi aquela data específica que mencionei antes, a data em que tudo muda. A data em que a janela da salvação se fecha para esta geração. Havia um anjo parado diante de eu, enorme, poderoso, com uma armadura que brilhava como bronze polido. Sua voz era como um trovão, mas de alguma forma gentil ao mesmo tempo. Ele segurava um pergaminho em uma mão e apontava para a terra com a outra. Kavita, ele disse, fui enviado para mostrar a você os tempos e as estações que o Pai determinou. Olhe e veja. De repente, um calendário apareceu no ar diante de mim. Mas não era um calendário normal. Era o calendário hebraico, o calendário de Deus. E um dia, ele estava brilhando com uma luz dourada. 23 de setembro, a festa das trombetas. Este é o tempo determinado, disse o anjo. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então os que estiverem vivos e permanecerem serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olhei para a data e meu coração começou a disparar. 23 de setembro... A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho da Califa, meus irmãos, que é um testemunho aqui forte dessa irmã, porque ela é de Mumbai, da Índia, e o esposo dela e os filhos dela é daquela religião hindu. E ela se converteu ao cristianismo. A família dela não aceita essa religião da Califa e ela sofre muito, irmãos, por conta de ser cristã e a família dela da religião hindu. Só que esse testemunho aqui, ele é muito importante até para nós aqui do Brasil, irmãos, porque assim que ela se converteu ao cristianismo, Deus começou a mostrar para ela o arrebatamento da igreja. E o quanto está perto, irmãos, está muito perto o arrebatamento da igreja. Só que o que mais fica aqui interessante nesse testemunho é que ela teve alguns sonhos que falam sobre o arrebatamento, ela subindo no arrebatamento e a família dela ficando. E depois, quando ela sobe no arrebatamento, ela chama o esposo dela, os filhos dela, e eles não podem ouvi-las e muito menos subir junto com ela. Outra coisa aqui muito interessante dentro desse testemunho é que um anjo, irmãos, falou para ela que a janela do arrebatamento é aberta numa festa de trombetas, dia 23 e 24 de setembro desse ano aqui, irmãos, desse ano de 2025. E ela fala sobre isso durante todo esse testemunho, ela conta a história de vida dela, de conversão, o fato dela ser cristã e ter que ter essa fé camuflada porque o esposo dela não aceita, irmãos. E assim que ela se converte, Deus já mostra para ela o arrebatamento da igreja. E lá para a reta final do testemunho, é bem na reta final mesmo, irmãos. Ela fala da experiência que ela teve com o anjo, onde o anjo falou para ela que toda a igreja, irmãos, toda a igreja tem que se preparar para o arrebatamento agora, nessa festa de trombetas, 23 e 24 de setembro de 2025. Então, é um testemunho aqui que ela fala da vida dela por completo.
Só que eu tô postando aqui, irmãos, porque eu achei muito interessante. Assim que ela se converteu ao cristianismo, Deus já mostrou para ela o arrebatamento da igreja. Ela sobe, a família dela fica, e o anjo falando para ela, dia 23 a 24 de setembro, todos devem se preparar para o arrebatamento da igreja. É um testemunho aqui muito forte, importantíssimo aqui para nós aqui do Brasil, porque, olha só, irmãos, eu sempre tenho que falar aqui, Deus tem se manifestado para todo mundo nos quatro cantos da terra, irmãos. É nos quatro cantos da terra que Deus tem falado que o arrebatamento é por agora. Vamos estar vendo essa testemunha aqui e que Deus abençoe a todos. Há 3 anos, eu tinha uma família hindu unida. Hoje, sei que Jesus Cristo vai voltar, mas minha família não sabe. E isso parte meu coração todos os dias. Você não pode imaginar a dor de acordar todas as manhãs sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. E que as pessoas que eu mais amo no mundo, meu marido, meus filhos, meus sogros, podem ser deixados para trás porque ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador. É uma agonia que corrói minha alma. Uma guerra constante entre a alegria de saber a verdade e o desespero de ver minha família caminhando para a predestinação eterna. E nos últimos meses, Deus tem me dado sonhos. Sonhos tão vividos, tão reais, que acordo suando frio e chorando. Porque nesses sonhos, Ele me mostra exatamente o que vai acontecer com eles quando Jesus retornar para sua igreja. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Kavita. Tenho 48 anos e sou de Mumbai, Índia. Trabalho como professora de ensino fundamental há mais de 20 anos, ensinando crianças pequenas a ler e escrever em hindi e inglês. Todos os dias olho para aqueles rostinhos inocentes e penso em quantos deles sabem sobre Jesus. Quantos deles estarão prontos quando ele retornar. Antes de continuar com meu testemunho, diga-me nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Preciso saber até onde minha mensagem está alcançando, porque se há uma coisa que aprendi nesses 3 anos de caminhada cristã, é que Deus usa pessoas comuns como eu para levar sua palavra até os confins da terra. E talvez, só talvez, alguém que esteja assistindo a isso hoje precise ouvir exatamente o que Deus me mostrou. Para você entender minha história, preciso voltar um pouco no tempo. Nasci em uma família brahmane muito tradicional. Meu pai era um pandit no templo local, e desde muito jovem, participava de todos os rituais. Aprendi a recitar mantras em sânscrito antes mesmo de saber o que significavam. Nossa casa tinha um altar com mais de 15 estátuas morte de diferentes deuses. Krishna, Rama, Dura, Lakshmi, Sarasvati, cada um para uma ocasião diferente, cada um com suas oferendas específicas. Quando me casei com Raj, aos 22 anos, dei continuidade a essa tradição. Ele também vinha de uma família muito religiosa. Todos os dias acordávamos às 5 horas da manhã para fazer o puja. Eu preparava as oferendas, flores, frutas, doces, incenso enquanto ele limpava o altar e acendia as velas. Era nossa rotina sagrada. Nossos filhos cresceram vendo isso. Para eles, era normal ver os pais rezando para estátuas, entoando mantras, jejuando em determinados dias do calendário hindu. Mas há 3 anos, algo mudou drasticamente na minha vida. Eu estava passando por um momento muito difícil. Problemas de saúde, dificuldades financeiras, depressão. Eu tinha rezado para todos os deuses, visitado todos os templos de Mumbai, feito todos os rituais possíveis, mas nada melhorava. Foi quando uma colega de trabalho, uma cristã chamada Sara, me convidou para uma reunião de oração na igreja dela. Fui apenas por curiosidade, sem nenhuma expectativa. Mas naquele dia em que o pastor falou sobre Jesus Cristo, sobre seu amor incondicional, sobre o fato de ele ter morrido na cruz pelos meus pecados, algo dentro de mim se partiu. Chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Senti uma paz que nunca tinha experimentado. Nem nos momentos mais intensos de meditação nos templos. Naquela noite, sozinha em casa enquanto minha família dormia, ajoelhei-me no banheiro e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Foi o momento mais real da minha existência. Mas também foi o início da maior batalha da minha vida, pois minha família não entendia, não aceitava e até hoje luta contra a minha conversão. A tensão em casa se tornou quase insuportável. Meu marido interpretou minha conversão como uma traição pessoal e cultural. Como você pode abandonar a religião dos nossos antepassados? Ele me perguntava todas as noites. Como você pode dizer que nossos deuses são falsos? Minha sogra parou de falar comigo por meses. Meus filhos ficaram confusos, sem entender por que a mãe deles não participava mais dos rituais familiares.
E foi nesse contexto de conflito e dor que Deus começou a me dar sonhos. Sonhos que mudaram completamente a minha compreensão sobre os últimos tempos, sobre o arrebatamento e sobre a urgência de ganhar almas para Cristo. O primeiro sonho aconteceu há cerca de 8 meses e mudou completamente tudo o que eu pensava sobre o arrebatamento. Até então, eu lia sobre o assunto, estudava profecias, mas era algo distante, teóricos. Mas nesse sonho, ele foi tão real que quando acordei, tive a certeza de que não era um sonho qualquer. Eu estava no terraço da nossa casa, onde sempre vou para orar em segredo enquanto minha família está dormindo. Era noite e eu estava olhando para o céu como sempre faço, conversando com Jesus sobre minhas preocupações, principalmente sobre a salvação da minha família. De repente, notei algo estranho no céu. Havia 2 luas, uma grande, brilhante, completamente cheia, linda como sempre. Mas ao lado dela, havia outra lua, menor, que parecia diferente. Não sei explicar direito, mas ela tinha uma qualidade holográfica, como se não fosse totalmente real. No sonho, eu soube imediatamente que isso tinha um significado profético. Tentei chamar minha família para ver, gritei para eles irem até o terraço, mas quando desceram, só conseguiram ver uma lua. Kavita, você está vendo coisas, meu marido disse. Pare com essa loucura cristã. Mas eu vi claramente as 2 luas, e uma voz interior me disse que isso estava ligado à volta de Jesus. Tentei fotografar com meu celular para provar a eles, mas a câmera não funcionava. Toda vez que eu apontava para o céu, a tela ficava preta. Era como se algo sobrenatural me impedisse de registrar aquela visão. E então, enquanto eu olhava desesperada para as 2 luas, tentando entender o que aquilo significava, o céu começou a mudar. Mas foi o segundo sonho que me mostrou algo terrível sobre minha família. Algo que me fez entender que o tempo está passando muito mais rápido do que eu imaginava. Meu marido Raj faz alguma coisa todos os dias que pode estar impedindo sua salvação e ele nem percebe. Todas as manhãs, religiosamente, ele acorda às 5 horas da manhã, vai até o nosso antigo altar hindu que ainda está montado na sala de estar porque ele se recusa a removê-lo e passa 40 minutos em rituais elaborados. Ele acende incenso, oferece flores frescas, recita mantras em sânscrito e reza fervorosamente para Ganesha, pedindo proteção para nossa família. A ironia parte meu coração. Ele está rezando pela proteção da família, mas está rezando para Deus que não pode salvar. Enquanto ele faz isso, eu me tranco no banheiro e rezo para Jesus Cristo, o único que pode realmente proteger nossa família, não apenas fisicamente, mas eternamente. É como se vivêssemos em 2 mundos espirituais completamente diferentes dentro da mesma casa. O que mais me machuca é ver sua sinceridade. Raj não é uma pessoa má ou rebelde contra Deus. Pelo contrário, ele é profundamente espiritual, busca genuinamente o divino, quer servir a Deus de todo o coração, mas está servindo aos deuses errados. E isso me leva ao segundo ciclo aberto que preciso compartilhar com vocês. Algumas semanas atrás, tive um sonho em que vi meu marido fazendo exatamente esse ritual matinal. Mas no sonho, toda vez que ele se curvava diante das estátuas, eu via correntes espirituais se formando em seus pulsos, correntes invisíveis que o prendiam cada vez mais ao engano. E uma voz me disse: Kavita, a cada dia que passa, ele se afasta mais da verdade. O tempo está acabando. A resistência da minha família não é só cultural ou emocional. É espiritual, e isso torna tudo muito mais urgente e muito mais desesperador. Porque eu sei que quando Jesus voltar, e ele voltará muito em breve, não haverá mais tempo para uma mudança de coração. A porta da salvação se fechará, mas ainda há algo que eu não te contei. Algo terrível eu vi no segundo sonho que me mostrou exatamente o que vai acontecer com eles. Mas antes disso, preciso te contar sobre o terceiro sonho porque foi nele que eu entendi a conexão de tudo isso com o livro de Malaquias e com datas específicas que se aproximam muito rapidamente. Sonho do trem de gelo em desenvolvimento 6. O terceiro sonho foi o mais assustador de todos e aconteceu há cerca de 5 semanas. Desta vez eu não estava no terraço da minha casa. O cenário mudou completamente. Eu me vi dentro de um trem de alta velocidade e pela janela pude ver que estávamos passando por uma paisagem que eu não reconheci. Montanhas nevadas, escuridão céu, uma atmosfera pesada e ameaçadora. Dentro do trem havia várias pessoas, mas eu não reconheci nenhuma delas.
Todos pareciam nervosos, cochichando entre si sobre algum acontecimento catastrófico que estava acontecendo no mundo. Algumas pessoas seguravam celulares, tentando desesperadamente fazer ligações, mas não havia sinal. O clima de pânico era palpável. De repente, o trem começou a tremer violentamente. Olhei pela janela da frente e vi algo que gelou meu sangue. Uma gigantesca bola de gelo, do tamanho de um prédio de 10 andares, rolando pelos trilhos em nossa direção. Era uma visão apocalíptica. A bola de gelo se movia a uma velocidade impossível, destruindo tudo em seu caminho. As pessoas no trem começaram a gritar. Alguns tentaram pular pelas janelas, outros se ajoelharam no chão em desespero. Mas eu estranhamente me senti calmo. Olhei para aquela bola de gelo mortal se aproximando e sabia no fundo do meu coração que aquilo era uma representação do julgamento de Deus sobre a terra. No exato momento em que a bola de gelo estava prestes a nos atingir, gritei: Jesus, estou voltando para casa. E então eu senti o impacto. Mas em vez de dor ou morte, eu senti meu corpo se transformando. Era como se cada célula do meu ser estivesse sendo renovada, purificada, glorificada. Eu entendi que eu não estava morrendo. Eu estava sendo arrebatado no momento do julgamento. Quando eu acordei desse sonho, a primeira palavra que saiu da minha boca foi Malaquias. Eu nem sabia por que eu disse isso, mas foi automático, como se o Espírito Santo estivesse colocando essa palavra nos meus lábios. Eu fui direto para a minha Bíblia e abri no livro de Malaquias 4 para 1 e 2. Pois eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha, e todos os soberbos e todo malfeitor serão como palha. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, o Filho da Justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros saídos do curral. Aspas. Naquele momento, entendi que a bola de gelo representava o julgamento ardente que viria sobre a terra e que aqueles que temem o nome do Senhor, os verdadeiros cristãos, seriam poupados desse julgamento por meio do arrebatamento. Mas o terceiro sonho foi ainda mais específico sobre minha família. E foi nesse sonho que recebi uma revelação que mudou completamente minha compreensão sobre o tempo que nos resta. Irmãos e irmãs, preciso que vocês entendam algo. Quando Deus lhe dá sonhos proféticos sobre sua família não salva, não é apenas informação, é tortura. Todas as noites, quando deito minha cabeça no travesseiro, me pergunto se esta será a noite em que Jesus aparecerá nas nuvens. E se for, o que acontecerá com Raji, Anita e Arjun? O quarto sonho aconteceu há apenas 2 semanas e, dessa vez, vi minha família no sonho. Eu estava em pé na sala de estar observando-os realizar seu ritual puja matinal, mas no sonho, pude ver coisas que eles não conseguiam ver. Atrás de cada uma das estátuas hindus, atrás de Ganesha, atrás de Krishna, atrás de Durga, vi sombras escuras. Essas não eram mais apenas estátuas. Eram portais. E através desses portais, eu podia ver correntes espirituais que envolviam os corações da minha família. Meu marido estava se curvando diante de Ganesha, completamente inconsciente de que a cada reverência, as correntes ficavam mais apertadas. Minha filha estava cantando um bhajan para Krishna, sem saber que sua bela voz estava sendo sequestrada pelo engano. Meu filho estava oferecendo flores para Dura, inocente e sincero, mas alimentando algo que nunca poderia salvar sua alma. E então, no sonho, ouvi um som. Foi fraco no início, como uma trombeta distante, mas ficou cada vez mais alto. O arrebatamento estava começando. Senti meu corpo ficando mais leve, meus pés começando a se levantar do chão. Mas lutei contra isso. Estendi a mão para minha família, gritando seus nomes. Raji, Anita, Arjun, venham comigo. Por favor, venham comigo. Mas eles não conseguiam me ouvir. As correntes em volta de seus corações os tornaram surdos à verdade. Enquanto eu era puxada para cima, vi seus rostos uma última vez. Eles estavam confusos, assustados, procurando por mim, mas incapazes de entender o que estava acontecendo. E então eu acordei soluçando tanto que Raji acordou e perguntou se eu estava bem. Como você explica ao seu marido hindu que você acabou de vê-lo sendo deixado para trás no arrebatamento? Como você diz aos seus filhos que a devoção deles a deuses falsos pode custar a eles suas almas eternas? Esse é o fardo que carrego todos os dias. Mas há outra coisa que eu ainda não contei a vocês. Algo sobre uma data específica que continua aparecendo nos meus sonhos. E essa data está chegando muito mais cedo do que qualquer um de nós imagina. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo isso estão pensando: Kavita, quando exatamente Jesus vai voltar? Que data Deus te mostrou? Mas antes que eu revele isso,
preciso que você entenda algo crucial sobre a profecia bíblica e o calendário hindu. Veja, crescendo em uma família hindu tradicional, eu estava muito familiarizada com nosso calendário religioso. Temos datas específicas para cada festival: Diwali, Holi, Navratri, Dhra. Cada celebração tem um tempo preciso com base nas fases da lua e em cálculos antigos. Mas quando me tornei cristão, descobri que Deus também tem um calendário. E o calendário dele é muito mais preciso do que qualquer coisa que os humanos já criaram. O calendário hebraico, o calendário de Deus, tem tempos determinados chamados Moedim, compromissos divinos. E um desses tempos determinados tem aparecido em meus sonhos constantemente nos últimos 3 meses. Mas não é apenas a data em si que é significativa. É o que acontece exatamente 10 dias depois dessa data que me faz gelar o sangue. No meu 5º sonho, que aconteceu na semana passada, vi um calendário, mas não era um calendário normal. Ele estava flutuando no ar, brilhando com a luz celestial. E uma voz, a mesma voz que me falou sobre Malaquias, disse: Kavita, diga ao meu povo que estou voltando no tempo determinado. Mas depois desse tempo determinado, depois de 10 dias, uma grande tribulação começará para aqueles que forem deixados para trás. Aspas, acordei e imediatamente comecei a pesquisar as festas bíblicas e seu significado profético. O que descobri sobre a festa das trombetas e o que acontece 10 dias depois mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre a linha do tempo de Deus. Mas ainda não contei a vocês o sonho mais importante. O sonho em que vi exatamente o que aquelas 2 luas realmente representam. Agora, deixe-me explicar o que Deus me revelou sobre aquelas 2 luas que vi no meu primeiro sonho. Quando acordei daquele sonho, não conseguia tirar a imagem da minha mente. Uma lua real, uma que parecia holográfica, falsa, mas convincente o suficiente para que outros acreditassem que era real. Passei semanas orando e pedindo a Deus por compreensão. E então, enquanto lia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o Espírito Santo abriu meus olhos. Paulo adverte sobre um grande engano que ocorrerá antes do dia do Senhor. Ele escreve sobre sinais e prodígios mentirosos que enganarão até os escolhidos, se possível. As 2 luas, irmãos e irmãs, representam o grande engano que está por vir. Uma lua, a real, representa a verdade, representa Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo. Mas a segunda lua, a holográfica, representa os falsos sinais e maravilhas que o inimigo usará para enganar as pessoas durante o fim dos tempos. Pense nisso. Já estamos vendo avanços incríveis na tecnologia holográfica e a realidade virtual. A tecnologia para criar falsos milagres convincentes já existe. E se, quando o arrebatamento acontecer, os líderes mundiais usarem essa tecnologia para criar explicações falsas? E se eles projetarem sinais falsos no céu para fazer as pessoas acreditarem que o desaparecimento dos cristãos foi causado por alienígenas ou por algum fenômeno natural ou por qualquer coisa, exceto as verdades do retorno de Jesus? No meu sonho, tentei fotografar as 2 luas, mas a câmera não funcionou. Isso me mostrou que, embora o engano seja visível a olho nu, não será possível documentá-lo ou comprová-lo imediatamente. As pessoas verão o que quiserem ver, acreditarão no que lhes for dito para acreditar. Mas aqui está o que é realmente assustador. No sonho, minha família só conseguia ver uma lua. Eles não conseguiam ver a falsa. Isso significa que as pessoas que não têm discernimento espiritual, as pessoas que não têm o Espírito Santo, não serão capazes de distinguir entre a verdade e o engano. Elas serão completamente vulneráveis a qualquer explicação que o mundo lhes dê para o arrebatamento. É por isso que é tão urgente que minha família e os membros não salvos de sua família aceitem a Cristo agora, antes que esse grande engano aconteça, porque, uma vez que aconteça, a capacidade deles de discernir a verdade ficará severamente comprometida. Agora, deixe-me contar a vocês sobre a coisa terrível que vi em relação ao ritual diário do meu marido. Lembra que eu disse que todas as manhãs Raj passa 40 minutos adorando em nosso alto hindu? O que eu não contei é o que vi acontecendo no reino espiritual durante um dos meus sonhos. Eu estava observando Raj realizar seu puja matinal. Mas dessa vez eu pude ver o mundo espiritual. Cada vez que ele acendia incenso diante da estátua de Ganesha, eu via entidades demoníacas recebendo essa adoração. Cada vez que ele entoava mantras, eu via correntes espirituais se formando em torno de sua mente. Cada vez que ele se curvava, eu o via se afastando mais da cruz de Jesus Cristo. O terrível não é que meu marido seja um homem mau. Na verdade, ele é um homem maravilhoso, com um coração sincero para Deus. O terrível é que sua adoração sincera está sendo direcionada a seres que querem destruir sua alma. Cada ato de devoção, cada oração,
Cada oferenda que ele faz a esses falsos deuses está, na verdade, construindo muros entre ele e o Deus verdadeiro. No sonho, eu via um relógio tic-taqueando acima de sua cabeça. A cada ritual que ele realizava, o relógio andava mais rápido. E ouvi uma voz dizendo: Kavita, a cada dia ele se curva a deuses falsos. O coração dele fica mais duro com a minha voz. A janela da salvação está se fechando. Isso é o que mais parte meu coração. Não é só que minha família não conheça Jesus, é que a devoção religiosa deles a deuses falsos está impedindo ativamente que eles ouçam a voz dele. Eles acham que estão sendo espirituais, eles acham que estão agradando a Deus, mas na verdade estão em um engano mais profundo que as pessoas que não acreditam em nenhum Deus. E a urgência é real porque em outro sonho, eu vi aquela data específica que mencionei antes, a data em que tudo muda. A data em que a janela da salvação se fecha para esta geração. Mas eu ainda não contei a vocês sobre o sonho mais importante. O sonho que revelou o momento exato do retorno de Jesus. 3 semanas atrás, eu tive o sonho que mudou tudo. Neste sonho, eu me vi em pé no que parecia ser o próprio céu. Tudo era uma luz branca brilhante, e havia uma parte que ultrapassava todo o entendimento. Mas eu não estava sozinho. Havia um anjo parado diante de eu, enorme, poderoso, com uma armadura que brilhava como bronze polido. Sua voz era como um trovão, mas de alguma forma gentil ao mesmo tempo. Ele segurava um pergaminho em uma mão e apontava para a terra com a outra. Kavita, ele disse, fui enviado para mostrar a você os tempos e as estações que o Pai determinou. Olhe e veja. De repente, um calendário apareceu no ar diante de mim, mas não era um calendário normal. Era o calendário hebraico, o calendário de Deus. E um dia, ele estava brilhando com uma luz dourada. 23 de setembro, a festa das trombetas. Este é o tempo determinado, disse o anjo. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então os que estiverem vivos e permanecerem serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olhei para a data e meu coração começou a disparar. 23 de setembro, isso foi menos de 2 meses depois de quando tive esse sonho. Mas então o anjo me mostrou outra coisa. Olhe 10 dias à frente, ele ordenou. O calendário mudou, avancei. A expressão do anjo tornou-se grave. Aspas, depressa, disse ele, e sua voz carregava uma urgência que abalou a minha alma. Vocês não têm muito tempo. Depois do tempo determinado, depois de 10 dias, começa a grande tribulação. A porta da salvação será fechada para esta geração. Então ele apontou para a terra, e eu pude ver minha casa em Mumbai. Eu podia ver minha família dormindo pacificamente, completamente alheia ao fato de que seu destino eterno estava em jogo. 10 dias da festa das trombetas até o dia da expiação, explicou o anjo. 10 dias de graça, 10 dias para o mundo entender o que aconteceu. Aqueles que rejeitarem a Cristo depois de verem o arrebatamento serão entregues a uma forte ilusão. Acordei desse sonho com lágrimas escorrendo pelo meu rosto porque percebi que não estamos falando de anos ou décadas. Estamos falando de semanas, talvez dias. A festa das trombetas cai em 23 ou 24 de setembro, dependendo de quando a lua nova é celebrada em Jerusalém. Esta é a festa que Jesus disse. Ninguém sabe o dia ou a hora porque depende da confirmação visual da lua nova. É por isso que é chamado de dia oculto na tradição judaica. Mas irmãos e irmãs, estamos nessa temporada agora. Estamos na temporada da figueira da qual Jesus falou. Podemos ver os sinais. Israel está de volta à sua terra. A tecnologia da marca da besta está sendo implementada em todo o mundo. O grande engano está sendo preparado. As dores do parto estão aumentando em frequência e intensidade. Minha família tem talvez semanas para aceitar a Cristo antes que essa porta se feche para sempre. Irmãos e irmãs, não sei quem está assistindo a este vídeo, mas sei que Deus os trouxe aqui por um motivo. Talvez vocês sejam como a minha família, sinceros em sua fé, mas adorando o Deus errado. Talvez vocês sejam hindus, muçulmanos, budistas ou sigam alguma outra religião. Talvez vocês pensem que todos os caminhos levam a Deus, que não importa no que vocês acreditam, desde que sejam sinceros. Mas estou aqui para lhes contar a verdade que me custou a aceitação da minha família, que me tornou um pária em meu próprio lar, mas que salvou minha alma eterna. Só há um caminho para o céu, e esse caminho é por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de boas obras. Eu fiz muitas delas como hindu. Não é por meio de rituais religiosos. Eu os realizei fielmente por mais de 40 anos. Não é por meio de meditação, peregrinação, jejum ou qualquer outro esforço humano. A salvação vem somente pela fé no sangue de Jesus Cristo.